E Ah, boa tarde. boa tarde. Tirar um pano feio da parede aqui. Tudo bom? Chegou o dia. Eba. Que bom. Tarde. Boa tarde, seu gato. Como está o senhor? Rock cozido. Tô bem. E Que bom, você? que bom. Bom estar com vocês. Obrigado, igualmente. Então, bora lá bater esse papo aí, essa prosa. Eu estava aqui pensando que, pô, a gente se conhece há um tempo, né? A gente fica aí no corre aí das reuniões de conselho, das festas, dos bailes de fandango, e não consegue arranjar um tempo para bater um papo. E aí precisou aparecer uma pandemia e um projeto aí, o Culturas BR, para abrir um espaço para a gente conseguir ter uma horinha para bater um papo. Ah, bacana. Importante. Podia, depois dessa Covid, a gente tem que arranjar um tempo para tomar um café e prosear mais. Prosa vai ter Muito, bastante para fazer, hein? muito bom. Então, assim, o pessoal aí que está chegando, muito bem-vindo, né? Bacana. Carol, você faz as boas-vindas ou faço eu? Ou a gente É, começa essa frase? O convidado e ilustre, ilustre ouvidor das falas de vocês. Henrique, se você puder ir falando aí, Beleza. tá? Então tá bom. Então tá bom. Então, adiantando aqui para a turma, a gente marcou. Eu agradeço aqui, antes de mais nada, o convite da professora Eliana Rodrigues, uma grande amiga aí que está participando desse projeto, que nos convidou. Né? E agradeço também ao Mário e à Carol pela oportunidade aí, por, né, reservar essa horinha do domingo à tarde para a gente fazer esse bate-papo sobre a cultura caiçara. Ó. O pessoal que está chegando depois, a gente tem aí mais uma outra live aqui no Cultura BR. Tem o músico, o compositor Carlos Renault, junto com a indígena Kellen, Guarani Kaiowá, vão estar conversando depois da gente aqui, depois desse nosso bate-papo. Então, quando a gente terminar, ninguém vai embora, fica por aí que vai ter mais conversa depois, tá bom? Bom, eu preparei aqui umas perguntinhas aqui para a gente se dar um rumo para essa prosa, né? Eu acho que a primeira questão é que boa parte das pessoas que estão assistindo a gente talvez não conheçam o caiçara, não saibam, não conheçam essa cultura caiçara. Então eu queria pedir para um dos dois falar um pouquinho quem são os caiçaras, né? Quem é esse povo, um pouquinho da história desse povo aí. Espera aí, só a gente dar uma ajeitada aqui. Vamos lá. Deixa eu escrever. Opa! Falar de caiçara é a mesma coisa de falar de uma boa parte da história do Brasil, né? Porque caiçara foi a primeira formação de brasileiros no litoral, né? Foi essa mescla, né, desses três povos maravilhosos. O europeu, quando chegou aqui, encontrou-se com os índios, enfim, e de uma forma muito triste na história, trouxe os negros africanos, os escravos africanos para trabalhar de uma forma cruel, né? A gente vê isso na história, ainda sofrem até hoje, as populações tradicionais sofrem. Então, o caiçara é essa mescla, essa mistura de três povos com culturas distintas e aqui acabou formando numa cultura própria, única, assim, que é o caiçara, né? Então é bem interessante essa mescla, né, aqui no litoral, essa formação no litoral. Então o caiçara ele mantém desde os primórdios, desde a primeira formação, um modo de vida através da agricultura, da pesca, da religiosidade, dos fazeres, dos saberes, enfim, e outras ações que complementam esse modo de vida que ainda resiste até os dias de hoje entre o Espírito Santo, vai ter a Santa Catarina com um modo único de vida, assim.
Esse é o povo caiçara. Muito. Mas sabe que tem um bocadinho de interferência, né? Um pouquinho também no Espírito Santo e Santa Catarina. Bacana. E, bom, esse povo caiçara veio ocupar aqui o litoral brasileiro, veio ocupar, ele se formou na ocupação desse litoral brasileiro e ele tem, desde sempre, acho que algumas dificuldades, né? Quais que são os problemas que eles enfrentaram no passado, né? E quais os problemas que eles vêm enfrentando hoje, né? Que tipo de problema o povo caiçara enfrenta? É uma luta constante, assim, que a gente não para de participar dessa luta também, né? Mas, assim, os problemas, eles... Claro que eu não sei exatamente os problemas do passado, mas eu digo do passado há 100, 200 anos atrás, desde a sua formação, desde a população há mais de 300 anos, esse povo veio existindo nesse território, mas a gente pode dizer pelos próprios índios que aqui habitavam, né, os tupinambás, onde a gente carrega nos dias de hoje essa cultura. Então, a questão territorial, principalmente, né, a perca do território para manter essa cultura viva, resistente, forte, e não é diferente no passado dos dias de hoje. Assim, eu digo, não é diferente no sentido da opressão daqueles que chegaram aqui e acabaram dizimando um povo com uma cultura única, que foram os tupinambás e tupiniquins, que eram os verdadeiros nativos desse litoral, né? E a gente, hoje, o caiçara, ele sofreu diversas transformações desde a sua formação, que isso é natural, e não foge do contexto, porque nós hoje, né, a partir dos anos 30, 40, 50, a gente percebe que também veio uma outra pressão, assim, vamos dizer assim, no sentido capitalista mesmo, de oprimir esse povo por conta dos territórios, das terras de grande valia, que para a gente, né, os nossos antigos, a terra era sagrada, fazia parte do dia a dia, era uma questão de subsistência, mas para muitas pessoas que vieram para cá, até os dias atuais, que não tenha vínculo nenhum com uma história de Ubatuba, por exemplo, falar de Ubatuba, né? Mas isso acontece nesses 3, 4 estados aí, não tem vínculo nenhum com a história do lugar, a não ser o dinheiro, né? Querer ganhar dinheiro, porque realmente é uma geografia maravilhosa, né? Assim, é muito, muito bonito esse litoral, pegando aqui São Paulo, né? Desde Santa Catarina até Espírito Santo, acredito eu, não conheço. Mas, enfim, então tem um interesse muito grande econômico nesse, né? E outras coisas a mais. Mas os problemas a gente enfrenta dia a dia com a pesca, né? Com a agricultura, a especulação imobiliária, os grandes de olho nessas terras que a gente tem como cotidiano para preservar, existir nessa cultura, né? Que não é fácil. E junto veio acarretando outras culturas de massa que veio interferir no nosso modo de vida. Isso foi muito presente, assim, nesses últimos 40 anos, pelo menos é o que eu percebi, assim. E, enfim, mas é isso. Não é fácil ser caiçara, não é fácil. Digo caiçara mesmo, né? Tem o caiçara e tem o caiçara. Tem aqueles que realmente lutam aí na linha de frente, né? Brigando por esse território, para que isso, enfim, tenha uma continuidade, né? Para identificar um povo brasileiro como vários, né? Como os caipiras, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas. Então, todo mundo na mesma canoa, né? A história do Brasil está mesclada nesses povos maravilhosos que carregam até hoje uma identidade que identifica o nosso povo brasileiro. Muito bacana. Essa história é uma história difícil, né? Eu tive a oportunidade
de dar uma passada de olho no livro da Priscila Siqueira, do Genocídio Caiçara, e ela comenta ali umas histórias bem pesadas, né, de opressão, principalmente aqui no litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, dessa ocupação, dessa especulação imobiliária chegando e tomando a terra do caiçara, usando artimanhas, usando malandragem, usando violência em alguns lugares, né? Ela comenta que essa coisa da violência física foi mais aqui no sul do Rio, mas que usaram de muitas artimanhas para tomar as terras dos caiçaras. Tu ouviu alguma história dessa nas tuas prosas aí com os caiçaras mais antigos? Conhece alguma dessas prosas? Ah, bastante, é o que você mais ouve, né? Com a chegada do Rio Santos, principalmente, né? Isso foi, né? A gente tem bem aqui recentemente aqui, né? Um jovem assassinado aqui na Trindade, foi um exemplo dessa luta, né? Dessa resistência desses povos que aqui é oprimidos já. Mas isso a gente já ouviu muito já, não é? Isso não é um fato recente. Isso veio, aliás, antigo. Isso já veio, isso veio acontecendo, né? Enfim, é isso. A gente ouve muito. De certa forma, o que a Priscila comenta no livro é exatamente sobre a questão da vinda da BR-101, né? E do oportunismo do capital de aproveitar, de se apropriar dessa oportunidade que vinha uma rodovia para cá para tomar conta das terras, né? E aí tem, além de tomar as terras, aí tem um outro ponto que você comentou, né, da vinda de outros povos para cá, porque essa empreitada aí de construir a rodovia trouxe muita gente de fora, de outras culturas que veio para cá e deu uma misturada e encara o uso da terra de uma forma diferente, né, a ocupação do espaço de uma forma diferente. Isso é uma somatória de problemas que eu acho que vocês vão enfrentar eternamente, né? Porque, inclusive, esse crescimento, esse adensamento aqui do litoral norte continua acontecendo, né? Então, acho que esse é um desafio que vai continuar acontecendo, né? Desafio bom. Até em São Sebastião, né? Tem aquele documentário Pés no Chão, né? Que conta um pouco também, né? Pés na Areia, Pés no Chão é um projeto que tem lá, né? Um centro cultural. Pés na Areia, e conta todo esse processo. E bem triste, assim, né? Lá não tem mais manifestação cultural, né? Tradicional, né? Assim, e no documentário relata isso, dá até uma dor no coração, sabe? É bem, bem, bem triste mesmo. Eu acho que eu assisti esse documentário, é um que conta a história de uma família que tem um pedacinho de terra na beira da praia e que, por conta do valor do IPTU, não consegue pagar o IPTU porque valorizou demais, e aí tem que abrir mão da terra, porque o modo de vida que era viver da pesca não consegue botar dinheiro para pagar uma conta alta que não foram eles que inventaram, né? Esse IPTU alto não foi o caiçara que inventou. Ou seja, isso tudo pressiona o caiçara a vender a sua terra, se desfazer dela, e aí vai morar na periferia, vai para o morro, vai para a encosta, né? E perde esse seu caminho com o mar, né? Essa ligação íntima com o mar. Esse documentário dá vontade de chorar. Eu assisti. Realmente é muito forte. E não foi diferente aqui. As pessoas que vieram para cá com o intuito de querer, né, ganhar muito dinheiro, né, já vinham preparados com uma estratégia bem interessante, inclusive até apadrinhava. Tem madrinha e padrinhos de grandes famílias, por exemplo, de São Paulo, eu conheço, que muito dinheiro que comprou terras, porque acabou batizando a filha ou um filho de caiçara, e ali. Então foram cevados que nem caça mesmo, sabe? Quando você vai lá, leva o alimento, a caça vai chegando, aí chega na hora, você. Exatamente. Então eles iam cevando como se fosse caça, essas pessoas, né? Porque o caiçara nunca foi de acumular as coisas, ele nunca, para ele, a terra era para pescar ou para plantar, mas então essas pessoas aproveitaram muito
muito disso. Eu tenho muitas gravações, inclusive, de pessoas dizendo a mesma coisa, isso de regiões diferentes, assim, né? Mas aproveitaram literalmente do modo de vida, da inocência, da simplicidade dessas pessoas para poder ganhar isso, né? Território, né? Mas é isso, é muito triste. Bem triste. Então, vamos falar um pouquinho da cultura caiçara, principalmente das manifestações, né? As manifestações culturais. Aqui, para quem não conhece muito a gente, o Mário está aí à frente do fandango, das folias, de uma série de atividades. Vou pedir para você falar um pouquinho disso aí, né? A Carol está aí no Conselho Municipal de Política Cultural de Ubatuba, defendendo aí os interesses da cultura caiçara, né? E precisa aí de uma força, de um apoio, de uma união para a gente conseguir levar ela adiante. Então, eu pedi para você falar um pouquinho dessas manifestações culturais aí, né? O que você mais conheceu, o que você vem defendendo, quais as bandeiras que você vem levantando aí nesses últimos anos, Marião? Quando se trata de cultura caiçara, é uma coisa muito grande, né? É enorme, é muito abrangente, é bem complexo, assim, para você defender uma bandeira ou duas. Você tem que defender o povo caiçara. Então, o modo de vida, né? Que era... Ubatuba, eu costumo dizer que entre o litoral norte de São Paulo e o sul fluminense, pelo que eu vi há mais de 15 anos pesquisando isso, é o que acho que mais mantém a cultura assim viva, assim. Mas assim, não é fácil, né? A gente manter essa cultura, né? Por conta de tudo isso, de opressão, da polícia ambiental, de especulação imobiliária, de leis que desfavorecem o nosso modo de vida, na verdade, oprime o nosso modo de vida, sem o mínimo de conhecimento dessas instituições, né? Eu me envolvo extremamente, a minha família, tudo caiçara, tudo uma mistura de praias, né? Trindade, Ubatumirim, Tamambuca, Itaguá. E a gente promove ações ligadas ao fandango, por exemplo, né? A própria Canoa Caiçara, né? A gente tem a nossa associação que promove corridas entre várias praias do município, isso já se estendeu até Trindade. Então, são bandeiras muito fortes aqui em Ubatuba que preserva essas manifestações, assim, essas práticas tradicionais, né? O fandango é uma, né? O fandango, nesses últimos anos, ele veio aumentando, na verdade, né? E o mais interessante, de uma forma muito espontânea, como era no passado, né? A ligação de homem-mar, homem-terra. Então, o fandango, ele fazia parte dessa celebração, né? Como agradecimento, enfim. Então, os tempos são outros, né? O tempo, ele é outro, mas acontece de forma espontânea, isso é muito bacana. E foi através de lutas também, foi através de outros meios de comunicação, também com outros grupos de outros estados, né? Então isso fortaleceu bastante a luta do fandango aqui, isso enriqueceu bastante essa troca, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Muito bacana. Marião, com relação a essa coisa do envolvimento com os outros estados, principalmente no fandango, né, que eu tenho acompanhado um pouquinho, para quem não sabe, aí nos últimos meses, em função da pandemia, as pessoas aí, os grupos de fandango de várias cidades do litoral sul de São Paulo, né? O pessoal andou fazendo lives aí de fandango todos os sábados à noite aí, eu andei acompanhando vários deles aí, né? Porque não dá para se reunir, então vamos assistir as lives, né? Então acho que essa reunião aí é super bacana, super importante. Aí eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer com relação a isso. Você acha que, pelo que eu vejo assim, né, dos bailes de fandango que tem acontecido aqui em Ubatuba e que acontecem em outras cidades também, o fandango caiçara está virando moda? Eu não digo moda, porque moda é aquela coisa que aparece e de repente vai embora, né? É a moda, é o tal do modismo, assim. Acontece aquele forfé, como diz os antigos. O fandango não. O fandango ele já acontece há mais de 300 anos. Moda é aquilo, por exemplo, se você pega algumas referências, igual eu uso muito isso,
o Aurélio, mestre Aurélio Domingues, lá de Ilhas Valadares, grande luthier, grande detentor dessa cultura também, lá na Ilhas Valadares, no Paraná, ali, como outros também, né? O tio Cleito ali em Guape, enfim, Zé Muniz, Leandro ali em Guaraqueçaba, entre outros, aqui em Ubatuba também tem bastante, né? Moda é aquilo que, por exemplo, se pega uma referência, né? Chegou, eu lembro da época do break nos anos 80, né? Chegou, pá, foi uma moda, desapareceu. De repente foi a história do axé, chegou, da lambada, né? De todos esses movimentos musicais desapareceram. O fandango, não, ele vem resistindo há mais de 300 anos, então ele não é um manifestado, não é uma prática de moda, assim, né? Ele acontece, até porque as pessoas que se envolvem no fandango hoje, ela tem uma ligação direta ou indireta com a terra, né? Com a pesca, com a agricultura, com o artesanato, com a construção de canoas, enfim. Então eu não vejo como moda, eu acho que não vai virar moda, muito pelo contrário, ele vai aproximar, através do fandango, vai aproximar os jovens nessas práticas que veio desaparecendo, né? Mas eu acho que moda é aquilo que aparece de repente, faz aquele forfé todo, né? E de repente some, como alguns exemplos que eu dei aqui. Fandango não, fandango ele nunca, ele veio resistindo há mais de 300 anos, né? Mas eu acho que... Vamos aproveitar esse... O fandango está em evidência, Henrique. Não é moda, em evidência. Por isso que eu falei dessa coisa da moda, porque os bailes que têm acontecido são muito bacanas e tem cada vez mais gente jovem curtindo os bailes, né? Os bailes de amanhece, aí o pessoal... Eu até pedi a licença aqui para contar uma historinha para o povo aqui, que eles não sabem, mas o primeiro baile de fandango que teve aqui em Ubatuba nos últimos anos aqui, o grande baile, o Mário que me convidou, me pediu, ô Henrique, você pode dar uma força lá para olhar o som que a gente vai usar, se for funcionar? Ah, tá bom, vou dar uma olhadinha. Aí eu cheguei lá para olhar o som, só tinha 2 microfones, uma mesinha, falei, rapaz, isso não vai dar certo. Aí eu corri em casa, peguei o som do grupo Concertada que eu tocava na época, montei o som, agora tá mais bacana, Marião, agora tá... Ah, mas você não pode ficar um pouquinho aí para dar uma olhada nesse som, porque o pessoal não sabe mexer. Ah, tá bom, vamos ficar. Não, a gente fica aí, a gente dá uma força. Depois que eu pude entender o tal do baile de amanhece, porque da sexta para sábado, o tal baile acabou às 5 horas da manhã, e depois de sábado para domingo acabou às 7 da manhã. E eu lá, feliz, 5 horas da manhã, assim, cuidando do som. Essa tu me deve, essa aí vai ficar ali, vou te cobrar o resto da vida, velho. E lembro do mestre Aurélio perguntando assim, quem que era o Leão de Chácara que estava do lado ali, cuidando do som lá, que era o Viking, cuidando do som. Era eu ali de canto ali, com a cara feia. Mas tudo bem, mas bacana. Mas por isso que eu falei de virar moda, porque tem muita gente nova e muita gente jovem participando, e eu estou achando muito bacana esse movimento todo, né? Espero que continue e que a gente possa crescer junto com o fandango aí e fazer baile, bora dançar e amanhecer. Né? Você falou de uma questão, aí eu vou, é uma licença que eu peço de fazer um pensamento meu que eu comentei, que aqui em Ubatuba, especialmente, se a gente falar de comunidade indígena, né, um indígena, ele pode estar até de terno e gravata, mas você olha para a cara dele e você sabe que ele é indígena. Né? Um quilombola é negro. E ele, assim, né, não tem muito o que discutir. E aqui em Ubatuba, eles têm os territórios razoavelmente demarcados ali, então você sabe quem é indígena, quem é quilombola. Mas o caiçara, que está espalhado nesses 80 quilômetros de praia aqui, né, e está misturado com tanta gente que veio de fora, a gente já não consegue ter essa cara, né? O caiçara, ele meio que não tem uma cara. Você sabe quem é a cara do caiçara. E quando a gente vai para o litoral sul de São Paulo e Paranaguá, a gente já consegue ter uma cara mais de etnia, uma coisa assim que você consegue reconhecer. Mas aqui em Ubatuba já é difícil de reconhecer o caiçara. Então eu fico comentando que o que faz um caiçara, o que diz que ele é caiçara é o que ele faz. É que ele pesca, é o jeito que ele lida com a canoa, com a pesca, a rede que ele faz, é o fandango que ele dança, a rede que ele entralha,
é a folia do divino, a folia de reis, enfim, é essa ligação com o mar, é isso que faz o caiçara hoje em dia, assim, é o que mostra para mim o que é um caiçara. Eu estou muito errado de pensar assim? Eu sei que você conhece a família de todo mundo, né? Então, para você é mais fácil, mas para mim é o jeito que eu entendo do caiçara. Então, eu vejo que a cultura, o que o caiçara faz, é o que mostra o que é o caiçara hoje, pelo menos aqui em Ubatuba. Estou muito errado? Por exemplo, uma geração mais nova, digo dos anos 2000 para cá, por exemplo. Até porque o modo de falar já se perdeu, veio se diluindo, né, com o tempo, né, são várias influências culturais, né, isso no litoral, que vem chegando cada vez mais. Isso é muito natural nessa diluição que acaba acontecendo, porque os mais antigos eu consigo identificar quando é caiçara. Só de falar assim eu já sei que é caiçara, né? Agora uma geração, na minha geração ainda dá para eu consigo identificar, mas uma geração de 2000 para cá já é mais difícil, porque já fala nos anos 80, por exemplo, que foi uma década forte na influência paulista, principalmente no modismo do surf, né? Foi mais forte, isso foi nos anos 70, por exemplo, nos anos 80 foi mais forte, em outras manifestações musicais, como rock and roll, enfim. Eu mesmo, particularmente, participei de tudo isso, né? Até no início dos anos 90. E percebi que muitos da minha geração, naquela década, já não participava mais de práticas tradicionais caiçara, naquela época. Que hoje é a mesma coisa. Então, mas exatamente, o que identifica o caiçara, para mim, que ser caiçara, não é necessariamente que ele tenha que pescar, que ele tenha que plantar, porque nos dias de hoje é muito difícil isso. A gente sabe, por todas essas dificuldades que a gente vive aí, territorial, principalmente territorial, na Praia de Itaguara, muitas famílias tradicionais que moram na Estufa, Seis Marias, que perderam aquela ligação direta com a praia, né? Esses dias eu levei a minha menina para tirar sapinhau ali na Praia de Itaguara, Maria e Joaquim, elas nunca tinham visto isso. E por um momento feliz assim, eu ia levar eles para dar um passeio no cais, de repente tava uns caiçaras, ele tirando, escrafunchando. Falar escrafunchar, ninguém sabe o que é. Sapinhauá, né? Eu falei, puxa vida, cara, olha lá a quantidade de sapinhauá. E quanto tempo não tirava o sapinhauá? Então, e a Maria, minha menina, ela costuma falar algumas palavras, está aprendendo com a gente, por exemplo, arrelar, um cuí, né? Cuí é coisa pouca, é pequeno, né? Ela usa isso no dia a dia dela. Então, querendo ou não, uma simples palavra dessa aí identifica o caiçara, né? Que é o que se perdeu nessa geração de ano 2000 para cá, né? Eu tenho sobrinhos aí com 18, 20 anos que não tem a mínima ideia, não sabe nem o que significa caiçara, o que é, enfim. Mas não é por culpa deles, é por questão mesmo de transformação, de acesso, na verdade, né? Acesso. Infelizmente, mas tá a gente aí para resistir, tentar passar isso, tentar trazer isso à tona de novo, né? E a corrida de canoa, o fandango, tudo isso serve como ferramentas para trazer isso de novo, assim, né? Que tá vivo, tá forte, você sabe disso, né? A corrida de canoa, vou dar até um puxão de orelha aqui, pegando um gancho com o que você falou, né? Dessa perda, esse distanciamento do caiçara, do seu modo de viver, a corrida de Nossa Senhora das Dores, que foi a primeira corrida de canoa de Ubatuba, né? Que é onde nasceu a corrida de canoa. Quando a gente faz corrida de canoa na Nossa Senhora das Dores, cadê os caiçaras do Itaguá para remar? Pois é. Veio gente do Batumirim, da Almada, vem gente de tudo, de Enseada e tal, e o povo do Itaguá, cadê o povo para remar, né? Então a gente percebe mesmo que vai ter esse distanciamento, né? Então, beleza. Mas volta aquela questão, né? Porque ali tinha muitas. Itaguá, o povo já perdeu aquela relação direta né, com a praia ali, né? Era o território deles, já não tem mais. Então, realmente ficou muito difícil. Pega o pessoal do norte, muitos tradicionais ainda mantêm ali seu modo de vida nas praias, pelo
uma questão de distância, assim, né? Mas eu acho que é isso, assim. E o modo de vida ali está muito ligado com o turismo, né? É a escuna, o passeio de escuna, é o quiosque na praia, as outras atividades que vão mudando. Marião, eu tive a oportunidade de ver um trabalho de uma pesquisadora, Andrea Goldschmidt. Ela fez tem um site super bonito, Caminhos do Divino, que ela fez sobre a festa de São Luís do Paraitinga. Né? E eu vi uma entrevista lá que ela faz com uma antropóloga, Denise Pimenta, e ela faz um comentário muito bacana. Ela fala que a cultura, o dinamismo, a modificação, a transformação é inerente à cultura, que ele vai acontecer. E ela percebe isso pela festa mesmo, que todo ano a própria comunidade que cuida da festa quer botar uma coisa nova, quer fazer uma inovação, tal, então que as coisas vão mudando. Como é que você vê isso? Né? A gente já está falando um pouco dessa transformação toda, mas como é que você vê isso na cultura caiçara? Né? Como é que você enxerga isso? Como é que vem acontecendo essa mudança? Como é que você enxerga isso? Então, se você pega a própria palavra, o termo fandango mesmo, eu consegui ouvir isso das pessoas acima de 85, 90 anos. E a partir de 1930 do século passado, já houve uma influência muito forte. Com o tempo, por exemplo, dos anos 50, com a chegada da rádio, as duplas sertanejas, o povo do litoral começaram a criar duplas sertanejas, né, de viola. Isso aqui em Ubatuba era muito comum. O próprio Museu Luiz Ernesto foi prova disso, né, nos anos 70, 80, né, nos anos 80, nos anos 90. E essas influências foram modificando o modo de vida assim, da população caiçara. Por exemplo, se pega os mestres mais antigos hoje, eles tocam viola caipira. Eles deixaram de fabricar as violas já nos anos 30, nos anos 40, por conhecer a viola industrializada, com um feitio mais bonito, um acabamento mais bonito, mais fácil de afinar. Então, isso foi muito natural, sem que as pessoas se adaptassem a esse modo, a essas outras técnicas assim. Mas eu vejo que, por um outro lado, que facilitou, atrapalhou também, no sentido assim, de se distanciar do tradicional, da característica. Né? Não a viola em si, mas a rádio, por exemplo, ela influenciou muito nisso, nos fandangos nos anos 50, por exemplo, né? 40. O termo forró é muito falado pelos antigos aqui, né? A própria rabeca não se falava mais, se falava violino. Então se percebe que muitas coisas veio interferindo ao longo do tempo. E hoje, por exemplo, a gente tenta isso aí, a rabeca. Essa rabeca. Mas enfim, nos dias de hoje a gente sente muita. A ideia nossa é tentar manter o máximo da característica para poder pensar no sentido de identificação mesmo, né? Para se identificar, porque aquilo que vai se distanciando, depois fica difícil para a gente ter uma referência, por exemplo, entende? Então eu sou um cara muito assim tradicionalista, eu vou dizer para você. Eu ainda faço o rabeco como os antigos faziam, com alegre, claro, com algumas ferramentas mais modernas, que facilitou muito, mas a essência, o modo de fazer, ele não é o mesmo praticamente, né? Então dá para trabalhar as duas coisas sem você perder, mas muita coisa mudou, sim, muita coisa, muita interferência cultural de outros estados, enfim, uma cultura de massa mais homogênea, enfim, ela atropelou e fez que os jovens se distanciassem desse modo de vida. Até ter vergonha mesmo de ser caiçara. Minha geração passou por isso. Né? Mas hoje, nos dias de hoje, não. A gente tem um orgulho imenso de ser caiçara. Tenta buscar de novo as coisas mais antigas, as referências mais antigas. E onde a gente está hoje foi justamente por isso, pelos antigos nos passarem essas informações. Então, serviu como uma ponte, né, do passado para o presente, para o hoje, né? Mas é isso, eu vejo dessa forma. Assim, houve, sim, muita interferência.
atrapalhou muito no trabalho de manter essa cultura viva, assim, mas enfim, nós estamos aí. Muito bom. Eu acho que é importante sempre resgatar ali a origem, buscar, né, mergulhar aprofundar na origem. É natural que as coisas vão se transformar, né? O próprio, se a gente for olhar os instrumentos do fandango, obviamente são instrumentos que de alguma forma vieram de Portugal, enfim, porque a cultura ela tem uma origem, né, no português. E a gente vê o pessoal que é os indígenas hoje, os Guarani, utilizando a rabeca dentro da cultura deles. Então as coisas elas vão se modificando, mas acho que é importante sempre buscar ali aquela origem, né, na fonte, tentar manter aquela basezinha. E uma das coisas eu acho que mais importantes aí da cultura dessa coisa do fandango é o coletivo, né, que a gente não pode deixar perder, né, que esse fandango ele estava relacionado aí até onde eu sei, se tiver errado me corrige, mas as pessoas faziam os mutirões para construir um rancho, para fazer uma roça, e né, e quem estava sendo beneficiado ali com aquele mutirão oferecia ali a festa, o almoço, o rancho, enfim, o fandango para se comemorar aquilo, né, para todo mundo que trabalhou ali dançar e curtir. Então eu acho que não pode perder isso, né, dessa união aí das pessoas, do motivo pelo qual ele é feito, né, não virar só mais um ritmo musical, que é muito bom de dançar, que eu gosto bastante, mas que tenha essa origem aí na questão do coletivo, é super importante. É uma Quais celebração. né? Quais as dificuldades que estão tendo para seguir essa cultura? O que a gente precisa para manter essa cultura? O que dificulta um pouco e o que a gente pode fazer para tocar para frente? A dificuldade agora é a pandemia, né? Assim, atrapalhou muito, né, a aproximação das pessoas para seguir em frente. A dificuldade ela vai existir, mas assim, eu percebo que o fandango, nesses últimos 10 anos que ele veio crescendo, né, ele veio à tona de novo com tanta força, que eu não percebi uma dificuldade assim, ele está acontecendo de forma espontânea, assim. É claro, se a gente for tentar expandir isso e ficar dependendo de um setor público, que seja, as dificuldades com certeza vão aparecer. Mas, assim, eu acho que a gente vê uma dificuldade hoje, faz que a gente se acomode, né? Eu acho assim, porque a gente está fazendo as coisas acontecerem, né? A corrida de canoa, a dificuldade de se manter, se você pegar num contexto histórico, assim, voltando nas relações homem-terra, homem-mar, um simples exemplo, extração de cacheta, por exemplo. Se você for lá tirar uma cacheta, que é proibido por lei a cacheta, você pode ser preso, multado, enfim, ser humilhado. Dificuldade para se manter um instrumento. Oi? Não sou eu que estou falando, acho que foi um som que veio de fora aqui. Tá bom. Manda ver. Tá ok. Enfim, e para você, por exemplo, tirar uma canoa, se você não tiver uma autorização, você também passa por um processo de opressão, né? Que a polícia vem, como se você fosse um bandido, algema, né? Essas são as dificuldades, mas a gente tira de letra, porque se a cultura, se ela veio crescendo nesses últimos anos aqui, é porque a gente é resistente mesmo, a gente vai fazer de qualquer forma, sendo ela proibida, né, entre aspas ou não, a gente vai fazer acontecer. É o que a gente está fazendo. Os instrumentos estão aparecendo de novo, né? As canoas estão aí firme e forte, tem novos mestres canoeiros na área, estão fazendo porque isso está dentro da cultura, está dentro de um processo histórico na família. A palavra é resistência mesmo, é luta. É o que faz ser caiçara. Mas a dificuldade, ela sempre vai existir, mas não vai atrapalhar a gente de levar isso à frente, não. Beleza. Cara, eu vou fazer uma pergunta para a Carol agora, porque a gente ficou aqui na prosa, a gente embalou na prosa e a Carol ficou aí assim,
querendo brigar com a gente, né? A Carol, que é, Carol que é dançadora lá da Chiba, no bate-pé, Carol que é remadora de canoa caiçara, rema melhor que o Mário Gato, que o Mário Gato sempre fica por último. É? Carol manda bem. Carol, o Mário falou aí agora há pouco de uma das dificuldades agora nesse momento é a Covid. Como é que as comunidades tradicionais, que você está aí muito próxima, está participando aí do Fórum de Comunidades Tradicionais, como é que a Covid, como é que as comunidades tradicionais estão lidando com essa questão da Covid? Né? Eu peço desculpa a todo mundo que está ouvindo aqui, porque os vizinhos começaram a falar aqui um monte, vocês devem estar ouvindo assim, cachorro latir, desculpa, mas é o vizinho. Manda ver, mas como é que as comunidades estão lidando com a questão da Covid? Então, Henrique, assim, a pandemia, né, tudo isso que surgiu aí com essa pandemia, né, para mim ficou assim, principalmente para as comunidades tradicionais, muito evidente essa coisa da solidariedade, sabe? A união dos povos mesmo, sabe? Um poder estar contando com o outro, isso aí para mim foi assim fantástico, sabe? A gente poder perceber, vivenciar tudo isso nesse momento onde muitas pessoas aí estão passando por dificuldades, né, devido à pandemia. Pelo fórum, né, e através de parcerias, né, a gente conseguiu, né, dar um apoio para as comunidades tradicionais de Angra, Paraty e aqui de Ubatuba, né, que é onde o fórum aí, né, abrange aí essa região aqui da Costa Verde, né, e a gente conseguiu, né, disponibilizar aí cesta básica, né, para estar levando para essas comunidades. E uma coisa super importante, né, também, junto com a cesta básica, a gente conseguiu agregar os produtos agroecológicos, né, e também o pescado do pescador, para poder estar girando aí a economia, né, nas comunidades também, e dar todo esse suporte, esse apoio a isso. Aí para mim também foi muito bacana. E também, assim, a gente, como, né, você está trabalhando em rede, né? Aí um doa uma coisa, o outro doa outra coisa, sabe? E a gente proporcionar essas trocas também foi muito interessante. Pô, muito bacana. Eu acho que essa tem uma característica do povo caiçara que eu não sei se as pessoas ficam falando por aí, mas eu falo porque é de vivência própria. Eu tive uma oportunidade uma vez de trabalhando na Ilha Anchieta, fazia ali um trabalho com o seu Joel, que pescava com cerco flutuante na Ilha Anchieta, e uma vez eu fui lá para saber o que ele tinha pego, se veio tartaruga, tinha vindo 2 peixes só. Seu Joel, me vende um peixe desse aí. Não, pega aí, leva aí. Não, seu Joel, eu quero comprar. Não, aí depois que eu quis comprar, ele não quis não teve jeito. Ele tive que levar o peixe, ele não quis receber de jeito nenhum. Eu falei, seu Joel, eu nunca mais vou querer comprar peixe seu, porque assim, eu queria comprar, mas ele, não, leva aí, leva aí. E a gente vê muito disso, né? A gente vê o pessoal de comunidade, assim, no Camburi, quantas vezes eu vi o pessoal chegar do cerco e aquele pescado todo que não ia ser comercializado, todo distribuído entre ali a comunidade. Essa solidariedade do caiçara, eu acho que é característica do caiçara e ela não pode se perder. Né? Eu acho que a gente tem que prezar por isso, porque é fantástico isso. É lindo de ver nesses dias de hoje. A gente está indo para o final, né? Falta um pouquinho para acabar a live. Lembrando aí a todo mundo que daqui a pouco tem o músico Carlos Renault com a Kellen, que é Guarani Caiová. Vamos continuar o papo aqui depois da gente. Então, quem está por aqui, fica que daqui a pouco tem mais conversa. Mas vocês querem usar esse final para falar? Fica à vontade, quer mandar um recado para a turma aí. Agora a palavra é de vocês. Aliás, a live toda é de vocês. Manda ver. Obrigado. Não, assim, dizer só, antigamente, né, no próprio dicionário, né, estava escrito lá, né, o caiçara, estava definido, né, no dicionário Aurélio, né, o caiçara é um ser preguiçoso, né, mas
Ainda bem, né, que hoje em dia isso, né, foi revisto, né, esse conceito, né, e eu vejo que não totalmente defasado isso mesmo, né, porque, né, o Mário tem ele conta o caos, né, que é como que é, Mário, da canoa tramela, né, da canoa o cara vai consertando e o final é a tramela, né, e isso aí não é coisa de preguiçoso, né? O próprio, a sua modinha, né? A sua musiquinha, manter a sua cultura, tem que fabricar o seu instrumento, né? E acho que é isso. Pois é. Mas Caiçara, né, foi um povo muito sofrido, assim, né? É um povo que trabalhou muito, um povo que tomava daqui a Santos, sendo que não sabiam nadar, por exemplo, já aconteceu muitos acidentes, morriam pessoas afogadas, enfim. Foi um povo muito sofrido, um povo que incomodou aqueles que vieram aqui com o vínculo de ganhar dinheiro, né? Infelizmente, teve, né, foi reconhecido, ainda saiu no dicionário que Caiçara era um povo preguiçoso, vagabundo. Isso aí foi estratégica para essa corda vir para cá, porque o Caiçara nunca aceitou trabalhar para essas pessoas. Ele nunca aceitou. Foi do mesmo jeito quando os portugueses, os europeus chegaram aqui, os índios não aceitaram de forma alguma. Tanto que houve uma estratégia para poder escravizá-los através de objetos. Então não foi diferente com o Caiçara. O Caiçara nunca. E a partir dos anos 60, 70, foram trazidos para trabalhar na mão de obra da construção civil, por exemplo, os migrantes. Então, praticamente foi a mesma coisa. O cenário, né, a história praticamente é a mesma. Mas é um povo que ainda sofre opressão, um povo que mantém uma cultura muito antiga. Se não foi a primeira formação de brasileiro do Brasil, primeira formação entre os povos brasileiros no litoral. Enfim, então é um povo que ainda sofre com a opressão, não pode largar uma rede, entende que é oprimido pela polícia, por leis que não faz sentido nenhum, se o mínimo de conhecimento do modo de vida dessas pessoas. Mas é isso. Mas nós estamos aqui para resistir com a nossa cultura firme e forte, nossos filhos e netos estamos aqui para levar esse caminho à frente. Eu agradeço a todos vocês que são caiçaras e não caiçaras que mantêm essa história, essa luta viva. A todos os povos do Brasil e do mundo que lutam, que resistem a essa opressão, a esse capitalismo selvagem. É isso, é luta, não desistam nunca. E esse mundo é nosso, um mundo de paz, a gente quer amor, quer confraternização, solidariedade. Isso é de extrema importância para um modo de vida bom para todo mundo, entende? Então, obrigado a vocês que gostam da cultura caiçara, obrigado, Henrique, obrigado a todos que estão presentes aí. Sejam bem-vindos para somar nessa luta com a gente, aprender um pouco com a gente e também nos ensinar também. Isso é de extrema importância, tá? Rapaz, eu só aprendo de monte com vocês. Eu adoro estar junto com vocês, adoro participar das corridas, dos bailes, eu estou junto. Às vezes, quando eu ouço vocês cantando o fandango caiçara do jeito bem tradicional, às vezes eu não entendo o que vocês estão falando. Mas é bom de dançar do mesmo jeito, não importa. A Cíntia aqui está perguntando se não tem como você tocar alguma coisinha. Tem aí alguma coisinha para tocar? Eu sei que o fandango tem que tocar com 4, 5 pessoas, mas... A Cíntia perguntou aqui, ó. Olha, o machetinho tá no carro, cara. Vai pegar ali, Cíntia. Mas vamos cruzando. Se tiver outras perguntas aí que a gente puder. Tem uns 5 minutos. Tem uns 5 minutos para acabar aí. E a historinha da canoa que virou tramela? Conta aí, enquanto não chega o machete. Isso não é história, isso é verdade. Inclusive, isso foi um amigo da gente, o Renato, que faz canoeiro, mestre canoeiro ali da Sete Fonte, que ele pescador, um grande mestre canoeiro. Ele foi tirar a primeira canoa dele. E aí ele chegou lá no mato, uma baita de uma timbuíba bonita, era um ovo, tão bonita que era. Falei, puxa vida, dá uma canoa de 5 par, de 4 par, dá para uma canoa de 7 boca. Aí ele passou a mão no machado e cortou o trabalho o dia inteiro, botou aquela árvore no chão, ficou trabalhando uns 4 dias, 5 dias naquela canoa.
Aí quando ele olhou assim, da polpa da canoa, olhou a proa, ele viu que estava meio desbeiçada, a proa da canoa ficou meio torta. E aí ele, puxa vida, rapaz, estraguei a canoa. Ele falou, não tem preguiça. Aí ele passou a mão no enxó, no serrote dele, no machado, foi lá da canoa, ele fez um coxo para dar comida para os bichos dele. Ele tinha muito bicho lá, muito boi, né? O Renato tinha muito boi. E aí ele fez aquele coxo, o coxo também ficou errado, ficou meio torto, assim, ele, puxa vida, estraguei o coxo. Passou a mão no enxó, fez uma gamela assim. Aí botou a gamela em cima da mesa, aí a mãe dele falou, a dona Angela, falou assim, meu filho, a gamela tá torta, tá que nem teu score, meu filho. Aí ele falou, mamãe, então peraí que eu já vou fazer uma outra coisa com essa gamela. Aí passou a mão no enxó, trabalhou ali, fez uma colher de pau. Aí dessa colher de pau, ele pegou, levou para a mamãe dele, a mãe dele falou assim, meu filho, essa colher de pau não presta nem para mexer doce. A colher de pau ficou assim, ó. Aí, peraí, mamãe, que eu já vou dar um jeito, tem preguiça? Aí pegou a colher de pau, cortou aqui assim, fez um furo no meio e fez uma tramela para a janela da casa dele. Tá até hoje lá na praia de Fortaleza, na casa dele. Renato, grande mestre canoeiro. Pouco trabalho. Bom, esse aqui é um machete, para quem não conhece. É uma violinha caiçara de 4 cordas, mas de primeiro usava 5 cordas as violas, assim como a rabeca, as violas machete, como o adufo, como a caixa, que era a formação do fandango, e instrumentos também para tocar na manifestação religiosa, né, do São Gonçalo, Folias de Reis e Folias do Divino, enfim, entre outras. Então, vou tocar uma modinha que eu mesmo fiz, tá? Uma modinha de fandango. E lembrando que o fandango ele é uma manifestação musical ligada à cultura caiçara, fortemente à cultura caiçara, e que, na verdade, era o resultado do trabalho coletivo, né, e outros costumes do caiçara. Rapidinho aqui. Na segunda eu fui pra roça, na terça eu não trabalhei. Aí na quarta foi pra pensar o que na quinta eu fazerei. Na sexta fui pra cidade, no sábado eu voltei. No do meu vizinho, todo domingo eu achei. Morena do olho grande, não olhe pra mim chorando. Ai, vou tratar desse olho, vou aqui na segunda eu fui pra roça, na terça não trabalhei. Aí na quarta foi pra pensar o que na quinta eu fazerei. Na sexta fui pra cidade, no sábado eu voltei. Em busca do meu benzinho, larali, aí no domingo que eu achei. Essa é uma modinha que eu fiz. Um poema do seu Ricardo, foi o meu mestre, construtor de rabeca aqui da praia do Batumirim. Salve, salve, a benção, seu Ricardo. Está em bom lugar, mas foi um grande mestre para mim, aprendi muito com ele. Então, você foi uma modinha do grupo Fandango Caiçara do Ubatuba. Um abraço a todos os grupos que estão nessa luta, desde o Paraná até aqui em Paraty, né? O grupo do Fernando, do Marcelo, o pessoal. Então, um grande abraço a esse pessoal que está na luta, que resiste a essa cultura, porque a música caiçara, ela representa todo o universo, porque você percebe, fala da caça, fala da pesca, fala dos namoros, fala da roça, então está tudo
é uma forma de comunicação, de diálogo, né? Para quem é caiçara, para quem gosta da cultura caiçara. Muito bom. Mário, Carol, muito obrigado pela participação, obrigado por terem aceitado o convite. Para mim foi uma honra poder bater esse papo com vocês. Tá? Mais uma vez eu agradeço aqui o convite da professora Eliana aí, que convidou a gente para participar. A gente está à disposição. Depois tem mais um bocado de caiçara aí, depois a gente pode ver aí outras conversas, outras prosas mais para frente. E a Carol tem que ficar ligada aí nesses últimos detalhes, né, da live, que é a parte tecnológica aí. Fica ligada aí. Tá Fica bom. ligado aí. E o povo estava pedindo aqui que quer que a gente faça uma live aí de fandango para o povo dançar. Não vai ser hoje, mas aí fica para uma próxima, a gente faz uma live só para dançar. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e a palavra é com vocês. A gente que agradece, Henrique, aí. A gente que agradece a sua parceria, né? Não só o convite, mas essa sua parceria aí, todo o seu apoio para a cultura, né? Que a gente precisa muito de todo esse suporte que você dá aí enquanto conselheiro também, enquanto apoiador, né? Incentivador da cultura caiçara. Pode ter certeza que faço com o maior prazer, para mim eu acho uma honra poder representar quando é necessário, poder falar um pouquinho com vocês, por vocês, né, na medida que pode. Eu prefiro que a turma aí, a molecada mais nova, assuma essas tarefas lá no setorial da Fundarte, né, assim, eu espero, em breve, botar os moleques lá para representar os caiçaras, né, mas enquanto eu puder colaborar, contribuir, para mim é um prazer, uma honra, e a gente está sempre junto. Tá bom? E mais uma vez, obrigado aí ao Culturas BR aí pela iniciativa de dar voz aí, de dar um espaço e voz aí aos povos tradicionais, né? Aos quilombolas, aos caiçaras, aos indígenas. Parabéns pela iniciativa. Fala, Marião. Valeu! Quando a gente fala de caiçara, a gente fala dos três povos, porque essa é a mescla desses povos, né? Do caiçara, né? É o indígena, o negro africano que aqui chegaram, né, e os europeus, então, que formou essa cultura maravilhosa que representa esses três povos. Tá? Eu agradeço, muito obrigado, Henrique, mais uma vez. Obrigado a todos que estão assistindo. E estamos aqui para qualquer prosa que estiver dentro do nosso conhecimento, do nosso alcance, a gente está para contribuir isso aí, para fortalecer cada vez mais essa cultura. Então, obrigado à professora Eliane, obrigado a todos que fizeram essa live acontecer. Obrigado aí, as meninas. Obrigado aí, equipe. O Mário sempre fala uma frase, e para encerrar assim, eu gostaria de deixar no ar a frase dele, que é: caiçara, uma cultura que resiste e nós resistiremos. Isso. Ótimo. Cultura que resiste.